Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Está falando de Jesus. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? A pergunta é: quem é Jesus para você? Jesus entra no barco com os discípulos, e o propósito era chegar à terra dos Gadarenos. Aquele lugar chamado Gadara estava possuído por demônios. Eles agiam naquele território, dominavam aquele território. Eram principados, potestades, eram legiões de demônios. E Jesus então diz: nós vamos para outra margem. Ele entra no barco com os discípulos, e surge uma grande tempestade. Diz que o barco era varrido de um lado para o outro, e Jesus repousava. E os discípulos, assustados, apavorados, eles se voltaram para Jesus, e eles disseram: salva-nos. Eles clamaram: salva-nos, estamos perecendo, nós vamos morrer. Então Jesus se levanta, e ele repreende os ventos, ele repreende o mar, e houve uma grande bonança. E eles olhavam uns para os outros e diziam: quem é este homem? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O próprio Jesus, ele pega os discípulos e leva para uma região chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não era um lugar comum em Israel, era um lugar onde tinha ali muitos altares a deuses estranhos, debaixo de uma influência grega. Jesus leva os discípulos, é um lugar de natureza exuberante, mas Jesus não leva os discípulos para um piquenique, ele leva os discípulos para uma experiência espiritual. Jesus vai colocá-los diante daqueles altares. Os judeus pouco entravam naquele lugar, porque para os judeus aquele lugar era os portais do inferno, porque ali se oferecia sacrifícios a deuses estranhos. Até hoje, quando nós vamos a Israel, em Cesareia de Filipe, lá no Monte Hermon, nas nascentes do Jordão, nós vamos encontrar ali os resquícios desses altares. Até hoje nós encontramos ali os resquícios desses altares construídos a esses deuses, uma entidade chamada Pan. Depois, se você buscar e pesquisar, você vai ver a deformidade que é essa entidade espiritual que eles adoravam. Também há altares a Zeus, debaixo desta influência helênica que havia naquele lugar. E Jesus está lá com os discípulos, e Jesus faz uma pergunta a eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que as pessoas elas pensam a meu respeito? Então vem a resposta. Um grupo diz que tu és Elias, outros Jeremias, um dos profetas que ressuscitara. Então cada um tinha uma visão a respeito de quem era Jesus. E Jesus vai olhar para os discípulos que já caminhavam com ele e vai dizer: eu quero saber de vocês. O que vocês pensam ao meu respeito? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, que é Simão, debaixo de revelação do Espírito Santo, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: bem-aventurado és tu, Simão, não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus te revelou quem eu sou. E verdadeiramente eu sou o Filho de Deus, o ungido de Deus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Para alguns, Jesus continua sendo aquele bebê que estava lá em Belém, que nasceu em Belém. Para alguns, Jesus continua sendo o Jesus histórico que ainda está ali crucificado. Para alguns, eles diziam simplesmente que Jesus
era o filho de Davi. Quando Jesus ele expulsa um demônio, uma pessoa cega e muda, trouxeram a Jesus, Jesus repreende aquele espírito, e ele começou a ver, ele começou a falar, e eles questionavam e pensavam entre si: quem é ele? E alguns diziam: ele é o filho de Davi. Então, na concepção de alguns, Jesus era apenas o filho do carpinteiro ou um filho de Davi. Mas Jesus é muito mais que isso. Jesus ele é o Messias, Jesus é o ungido de Deus, aquele que veio para morrer na cruz, para nos redimir, para nos resgatar, pagando um preço pela nossa salvação, e pagando um preço e levando sobre si as nossas maldições. Abra comigo no Evangelho de Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. E o que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus assume a sua identidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. 20. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Jesus disse, e ele assume o que fora dito pelo profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. E a boa nova, Jesus traz consigo esta boa notícia, quebrando os grilhões e as cadeias da pobreza na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma e no nosso ser. A unção liberada através de Jesus, que está sobre nós, para fazermos o que Ele fez e fazermos ainda obras maiores. Esta é a nossa chamada nesses dias: proclamarmos o Evangelho debaixo do nome poderoso de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é muito mais do que o filho de José, o filho do carpinteiro, o filho de Davi. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é ungido com um propósito: trazer cura, libertação e restauração para toda a humanidade. Pergunta para o seu irmão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. Esta mulher samaritana cheia de dúvidas, e Jesus começa a falar com ela, e Jesus vai se revelando a ela, e ela diz assim, João 4 versículo 25: eu sei que o Messias, quando chamado Cristo vem, eu sei que o Messias chamado Cristo vem, quando Ele vier, nos explicará tudo. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu a ela? Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Imagina isso. Eu sei que o Messias chamado Cristo, Ele vem, e quando Ele vier, Ele vai nos explicar tudo. E Jesus vai dizer a ela: eu o sou. Imagina essa experiência, Jesus se revelando, se manifestando a esta mulher: eu sou. Jesus vai se revelar a ela e vai falar de uma fonte poderosa que poderia jorrar do seu interior, estabelecendo uma conexão com o trono de Deus. Jesus vai se revelando, Jesus vai se manifestando, e Ele vai assumir a sua identidade, e Ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. É Ele que traz a revelação, o entendimento e o discernimento para compreendermos quem Ele é e quem nós somos nele. Quando Pedro teve o entendimento de quem era Jesus, Jesus disse: agora eu vou falar quem você é. Eu vou mostrar quem você é. Tu és Pedro. Até então era Simão,
uma identidade distorcida e uma concepção equivocada de si mesmo, um homem inseguro. Mas Jesus vai revelar uma nova identidade, a luz vai resplandecer sobre Pedro. Essa nova identidade vai se manifestar pela presença de Jesus. E aquele homem que outrora era tímido, medroso ou covarde, vai se tornar ousado e intrépido para proclamar as verdades de Jesus. Quem é Jesus para você? Pergunta para o teu irmão, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus, ele é chamado para ir à casa de Marta e de Maria. Ouça, Lázaro estava enfermo, Jesus amava Lázaro. Só que quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Marta vinha ao encontro de Jesus. Jesus disse: o teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei que um dia, na ressurreição dos mortos, porque ela conhecia a doutrina bíblica. Jesus disse: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a identidade de Jesus. Ele vai se revelando, ele vai se manifestando. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, ele fala em João 14, do 1 ao 5: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele disse: vocês conhecem o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O nosso Jesus, Ele não está pendurado numa cruz. Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado, mas ao 3º dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E hoje Ele está à destra do Pai e Ele intercede por nós. João o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por um ato de redenção, todos nós fomos alcançados. E hoje podemos ter comunhão com o nosso Deus. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Há poder no nome de Jesus para libertar os cativos e os oprimidos, dar vista aos cegos. Há poder no nome de Jesus. E Ele nos delegou este poder. E nós estamos aqui no nome dEle para proclamar salvação, libertação e cura sobre todas as famílias da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Há poder no nome de Jesus para nos curar, para nos restaurar, para nos libertar. E eu quero proclamar este poder se manifestando na sua vida, este poder se manifestando na sua casa, este poder se manifestando lá no seu trabalho. Que as cadeias do inferno sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje nós estamos neste lugar, debaixo da autoridade do nome de Jesus, para proclamarmos as boas novas do Evangelho. Você pode andar em novidade de vida. O diabo quer deixar você aprisionado no seu passado, mas hoje você pode colocar uma linha: o teu passado e o teu futuro. Se desvencilhar completamente do seu passado pelo poder do sangue de Jesus que fora derramado na cruz do Calvário. Quem é Jesus para você? Os discípulos de Jesus, caminhando com Ele já há algum tempo, não tinha ainda tido entendimento e compreensão de quem era Jesus. Quem é este que até os ventos e o mar Ele ordena e lhe obedecem? Quem é este?
O Espírito Santo de Deus há de trazer entendimento e revelação a você para compreender quem é Jesus. E compreendendo quem é Jesus, Jesus vai revelar quem você é nele. Você é uma nova criatura nele. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo se faz novo. Diga poder no nome de Jesus. Diga poder no nome de Jesus. Todo o propósito do Pai em Cristo Jesus é para que tenhamos a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna não começa quando nós formos para o céu. Já estamos na vida eterna. Nós não morreremos. Nós somos como que ressuscitados no Espírito, vivificados, para vivermos em novidade de vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder suficiente para curar você, para libertar você, para transformar a sua vida por completo. Se renda ao poder do nome de Jesus. João capítulo 17 versículo 3. Atente para esse texto. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observe comigo Atos capítulo 4 versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. A salvação não está no sistema religioso. A salvação não está numa outra pessoa. A salvação para a humanidade está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Diga: a minha salvação está em Jesus. E porque nós cremos nele, nós somos salvos. Porque nós cremos no nome dele, nós alcançamos a salvação. Porque nós cremos nele, nós faremos as mesmas obras que ele fez, e faremos ainda obras maiores. Diga: obras maiores. Porque nós cremos nele, nós alcançamos a salvação. Porque nós cremos nele, nós faremos ainda obras maiores. Porque nós cremos nele, tudo que pedirmos ao Pai no seu nome, ele vai nos conceder. Tudo que pedirdes ao Pai no nome dele, você vai alcançar. Imagina isso. Ele deu a você como que um cheque em branco, dizendo assim, assinado, diz: preencha. Seja ousado em preencher. Seja ousado em preencher. Tudo que você pedir ao Pai no nome de Jesus, você vai receber. Em Jesus nós somos restituídos na comunhão com o Pai. Em Jesus nós somos restituídos a este relacionamento com o Pai, que fora quebrado no Éden pela transgressão e o pecado, o ato da desobediência de Adão. Mas através de Jesus nós somos reconectados ao trono da graça. Diga: eu acredito nisso. Diga: eu abro o meu coração e eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Diga: eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Dê um aplauso a Ele. Saia deste lugar debaixo desta consciência, entendendo e compreendendo quem é Jesus para você. Busque uma experiência com Ele. Ele quer se revelar a você, Ele quer se manifestar a você, e Ele quer revelar a você a sua identidade nele.